Olá, uma boa tarde e noite na paz de Jesus. Queria convidar você a abrir comigo em 2 Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler 2 versículos. Se você quiser e puder ficar em pé para a gente fazer essa leitura, e se tiver alguma cadeira aí pelo meio, estou vendo que tem gente ali por trás, talvez procurando um espaço. Logo a gente vai ter a nossa outra cobertura ali completada e as pessoas vão poder sentar ali com mais folgar. Mas evitem deixar as cadeiras no meio vazias, que aí as pessoas têm maior dificuldade em atingi-las. Dá uma espremidinha. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Antes da gente fazer a leitura, deixa eu só dar mais um lembrete a vocês. Nós estamos chegando numa época, chamada época das eleições, né? E eu já fui procurado por candidatos que talvez gostariam de ter um espaço aqui na IBC, mas o único que merece um espaço aqui é Jesus, e nós não damos espaço para ninguém, nunca demos, nem vamos dar. Nós queremos continuar orientando a igreja que seja sábia, que você cumpra o seu papel de cidadão, que você vote de verdade, preste atenção no que está acontecendo nesse país, o que esses governantes têm feito com a gente, com a família, destruindo a família, e eu acho que é muito perigoso o que vem por aí, mas nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, e orando, intercedendo, e vivendo o reino de Jesus aqui. Eu sei que nessa época de eleição, parece que até os crentes em Cristo assumem uma postura partidária, por conta das ligações com candidatos, amigos, familiares, e eu acho isso normal até o ponto em que a gente não usa a nossa influência com os irmãos, nem a nossa presença aqui nesse lugar, para qualquer tipo de manifestação político-partidária. Faça isso particularmente. Evite a todo custo, se você perceber alguém dentro dessa propriedade, soltando santinho, fazendo qualquer tipo de propaganda, por favor, em nome de Jesus, denuncie, porque aqui não é lugar para isso. Aqui não é lugar para isso. Não é lugar para se vender nada, para se fazer nenhum tipo de propaganda. Nós temos aqui candidatos que, quando eles falam comigo, eu digo, vão lá na igreja, você senta lá, ouve a palavra de Deus, você vai entender melhor da minha postura. Admiro, nós vamos até promover debates, talvez aqui juntamente com o Colégio Querigma, trazendo uma outra pessoa que possa falar daquilo que tem sido feito em Brasília, fora de Brasília, mas não vamos usar esse espaço aqui em nome de Jesus, não vamos usar. Eu peço encarecidamente que a gente não insista, para que a gente não possa dar um outro tratamento que não seria tão bem-vindo. Vamos permitir que esse lugar seja um lugar de adoração, única e exclusivamente ao Senhor. Vamos nos despir de tudo quando a gente vier para cá. Eu tenho irmãos que fazem piada até, né, da brincadeira, quando o Fortaleza está jogando com o Ceará, tem uns irmãos que ficam com um radinho aqui e o outro ouvido aberto para ouvir a mensagem, né? Aí de repente parece que se o Fortaleza faz gol, o cara diz, é o leão, aí o pastor olha, ele diz, é o leão de Judá, né? Aí o outro diz assim, é o vovô, não, vovô é outra coisa, e aí vai, né? Então na política também tem que ser assim, guarda teu radinho, guarda teu santinho, e vamos adorar o santo e único Senhor, amém? 2 Coríntios 1, versos 9 e 10, Paulo diz, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e em quem esperamos que ainda nos livrará de tão grande morte,
ajudando-nos também vós com orações por nós, para que por muitas pessoas sejam dadas graças a nosso respeito pelo dom que nos foi concedido por meio de muitos irmãos. Nos livrou, nos livra e nos livrará de grande morte. Senhor, nesta tarde e noite, nós pausamos na Tua presença com o nosso coração e mente abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que o Senhor ilumine o nosso pensamento, nos mantenha ligados, Senhor, em todo o tempo, para extrairmos daquilo que vai ser dito, a essência da Tua vontade, a sedimentação da nossa fé, a firmeza da nossa esperança depositada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nessa tarde e noite também quero orar pela irmã Fátima Leão, que teve um aneurisma, Senhor, várias complicações, ela é líder de grupo pequeno, assim como ela, outros irmãos, Senhor, têm passado por dificuldades da saúde, e eu peço que nesse instante o Senhor vá ao encontro deles, Senhor, com Tua mão poderosa, para promover cura, restauração, consolo e conforto, para suportarem a dor, segundo a Tua soberana vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, hoje à noite nós vamos caminhar mais um estágio falando sobre os aspectos da salvação. Importante para firmarmos diante de principados e potestades, diante da vida, diante dos momentos de incerteza, de questionamentos, reafirmarmos em quem temos crido, em quem temos depositado a nossa esperança, enquanto crentes em Cristo Jesus. É interessante a vida em família. Enquanto marido e mulher, casal, recém-casados, uma vida regada de cumplicidade, de companheirismo, de amor, lá no início, a gente tem também como alvo a expansão da família, com o nascimento dos filhos. E Deus colocou em nós, seres humanos, normais, envolvidos numa união normal, heterossexual, homem e mulher. Deus colocou em cada um de nós a possibilidade de procriar óvulo e espermatozoide, órgão feminino, órgão masculino. Deus preparou tudo a partir da criação, órgãos prontos e preparados para no seu tempo gerar vida. Um dia ou uma noite, o encontro acontece dentro do casamento, o milagre da vida une as duas pessoas, duas almas, dois corpos, para a formação de um ser, que já no ventre da mãe, mesmo informe, tem todo o potencial de vida humana e todo o potencial de que precisará aquele mesmo ser na sua fase adulta. Assim é o embrião. Interessante que já se fala há muito tempo nessa questão do nascituro, da vida no ventre da mãe, fala-se nos direitos do embrião. E existe um renomado jurista, Limongi França, que sustenta o seguinte, ele diz: o nascituro é pessoa, porque traz em si o germe de todas as características do ser racional, ou seja, já lá no ventre, na concepção primeira, aquele ser quase informe e pequeno, minúsculo, traz em si todo o DNA suficiente para nos transformar hoje no que nós somos. Portanto, ele pertence aos estágios, aos vários estágios de desenvolvimento de um mesmo e único ser, o homem, a pessoa. Jeremias 1:5, Deus diz:
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Dá para entender? Antes de nascer, Deus já considerava aquela vida, aquele embrião, alguém especialmente chamado para a obra profética. Não foi diferente comigo, não foi diferente com você. Deus te conhecia desde o ventre da sua mãe. Independente de você tê-lo reconhecido durante os últimos anos ou não, Ele já te conhecia. O Salmo 139, 13, o salmista diz: Tu me formaste no interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Queridos, o potencial da vida a partir da fecundação do óvulo forma que na genética se chama de zigoto, palco da coexistência do genoma materno com seus 23 cromossomos e do genoma paterno com os outros 23 cromossomos, trazendo consigo todo o potencial de vida humana. O que é que eu estou querendo dizer a vocês? Que na concepção de um ser ainda informe, no ventre da mãe, há todo o potencial para o desenvolvimento da vida. É ser humano no ventre, será ser humano até o último fôlego. Vida que uma vez concebida passa pelos irreversíveis estágios, não tem jeito, concebeu, agora é crescer, é nascer, crescer, se desenvolver, para eventualmente partir dessa vida para uma outra vida. Aí os estágios são irreversíveis. Estágio embrionário, fetal, recém-nascido, infantil, adolescente, jovem, adulto, idoso, mas jamais deixa de ser um ser humano. Quem ainda não é um adulto formado, nunca deixará de ser um ser humano. E aquele que ainda não é um ser humano formado, anela o ser algum dia. Queridos, isto acontece também na salvação. Prestem atenção. Nascemos de novo. Jesus disse a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos ficou invocado, pensando que Jesus estava dizendo que ele tinha que voltar para o ventre da mãe, mas ele falava de um novo nascimento, de nascer da água, isto é, do Espírito, de uma ação divina. Quando a gente compreende o Evangelho de Jesus, quando a gente conhece a pessoa de Jesus, nós nascemos espiritualmente. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz que nós fomos regenerados, gerados de novo, não de uma semente, de um DNA perecível, mas imperecível. Foi por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Um dia, eu e você nascemos na família de Deus, fomos adotados por Ele, recebemos o Espírito Santo de Deus e temos o DNA divino em cada um de nós. Por isso, querido, quando você ouvir a palavra salvação, é como ouvir a palavra ser humano. O feto é um ser humano, o embrião é um ser humano, o feto é um ser humano, o recém-nascido é um ser humano, a criança é um ser humano, o adolescente é um ser humano, o adulto é um ser humano, o idoso continua sendo um ser humano. Então, quando você ouvir a palavra salvação na Bíblia, lembra que tem a ver com todos esses aspectos da geração, da gestação, do crescimento, do desenvolvimento até se atingir a maturidade. Scofield, no seu comentário sobre Romanos 1,16, diz: as palavras hebraicas e gregas para salvação implicam as ideias de livramento, segurança, conservação, cura, santidade. Então, salvação é uma palavra inclusiva no Evangelho. Inclui várias coisas que Deus faz por nós e em nós ao longo de um tempo, como ser humano, que nasce, cresce e morre. Por exemplo,
A palavra salvação engloba chamado, arrependimento, conversão, a justificação divina, a redenção, a graça, a propiciação, a imputação, o perdão, a santificação, engloba até a glorificação. Bom, veja como a história da salvação é vista aos olhos de Deus. Acompanhe comigo em Romanos capítulo 8, versos 29 a 30, texto conhecido. Abra sua Bíblia, leia comigo, veja comigo. Romanos 8, 29 e 30. Para os que não têm Bíblia, está aí no texto também. Mas olha o que esse texto diz. Aqueles que de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E olha aqui que interessante. Os que de antemão conheceu, isso aqui é aos olhos de Deus. Isso aqui é o Senhor olhando na eternidade, Ele não está preso ao tempo. Isso é como você olhando de cima, a trajetória de uma formiga que sai de um canto e vai para o outro. Ela pode levar uma eternidade para chegar lá do ponto de vista dela, mas para você é um passo. É como você de um avião olhando a terra aqui embaixo e você olhando aquele carro saindo de um canto para o outro. Para você é um segundo. O carro, pobre coitado, está demorando para chegar. Se for de bicicleta, pior. Se for de jumento, pior ainda. Deus não está preso ao tempo. O que Ele concebe fazer, Ele é capaz de olhar para a tua vida lá no início e Ele já sabe qual será o fim de todas as coisas. Então, quando a Bíblia nos revela o que é salvação, o que é um relacionamento com Deus, nós não podemos ficar discutindo a Bíblia do ponto de vista meramente humano, interpretando textos e frases na perspectiva meramente humana. Olha aí o que ele diz no mesmo texto, volta lá de novo, por favor. Romanos 3, 8. Retorna. Pronto. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, ou seja, Ele conheceu de antemão, Ele predestina, Ele dá um destino para todos nós. O destino é que nós nos tornássemos ao longo do tempo e até a consumação semelhantes ao seu Filho. O caráter de Cristo em mim, a vida de Cristo em mim. Eu não tinha condições porque eu era inimigo de Jesus. Eu queria ver qualquer pessoa menos um crente na minha frente. Eu queria tudo menos ouvir falar de Jesus. Porém, quando a divina semente entrou na minha vida, abriu os meus olhos, eu compreendi o Evangelho, agora não apenas eu recebo Cristo, eu agora sou levado por Deus a me tornar cada vez mais parecido com Ele. Ainda não chegou lá, ainda não cheguei lá. Tem muito do Armando, o homem em mim. Tem muito da Maria em você, tem muito do João, do Pedro em você, mas Deus está nos transformando à imagem do seu Filho. Volta lá para o texto de novo. E aqueles a quem Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos, da nova família, da nova nação. Aí ele diz assim, e aos que predestinou, o que Ele fez? Também o que? Chamou. Deus viu isso na eternidade passada. E na história Ele resolveu chamar, lembra? Ele me chamou. Ele tocou em mim. Ele me atalhou. Eu tentei correr de Jesus. Não foi possível ir tão longe. Deus me trouxe. E aos que chamou, aí o que Ele diz? A estes também o quê? Justificou. O que quer dizer isso? Ele pegou a justiça de Cristo e imputou a mim, que era pecador, perdido, preso, condenado. A quem Ele chama, Ele providencia a justiça.
ao bandido na cela do pecado, na cadeia do pecado, ele promove o pagamento da fiança, não através do bem que o pecador possa fazer, mas daquilo que Jesus fez por ele, pagando a fiança com seu próprio sangue e com a sua própria vida. Ao que conheceu, chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também o quê? Sabe o que é isso aí? Produto acabado. Significa que Deus já providenciou aos seus olhos o final da história, o fim de todas as coisas, a glória, da ignomínia, da ignorância para a glória. Deus já providenciou tudo, a glória. Então você tem que olhar a história da salvação e a palavra da salvação na Bíblia dessa perspectiva. E não da perspectiva de quem olha como humano e hoje acha que Deus está com ele, e amanhã acha que Deus não está mais, e que hoje ele está salvo, e que amanhã ele não está salvo mais, como se a salvação dependesse das emoções humanas, do que você acha, do que você pensa. Há dias e momentos da minha vida que eu acho que Deus não está nem aí comigo. Que besteira meu pensamento, Deus está aí comigo todo o tempo. Tem hora que eu acho que Deus me abandonou, porque a religião tem nos ensinado que Deus só é Deus quando as coisas boas acontecem. Quando algo de errado acontece, a gente logo culpa o diabo, ou o vizinho, ou a mulher, ou Adão, ou Eva, ou qualquer um. E nós não aprendemos a compreender que Deus jamais nos abandona, mesmo no vale da sombra da morte. Mesmo quando eu ganho, o Senhor está. Quando eu perco, o Senhor está. Aliás, você sabia que ter ganhos do ponto de vista humano pode ser de verdade um grande truque e você pode estar sendo desaprovado por Deus? Já pensou nos ganhos ilícitos que estes homens, alguns deles, ou um grande grupo, no nosso governo, nas nossas repartições públicas, na religião, seja onde for, o que esses homens fazem diante de Deus? E o cara pode dizer, graças a Deus, roubei mais um. Graças a Deus, mais um banco. Deu para furar o buraco, passar pelo túnel e levar a grana. Graças a Deus. E no Salmo 51, Deus diz assim, você fez coisa errada, nada te aconteceu e você achou que eu era teu sócio. Você foi lá, traiu sua mulher, foi embora, deu tudo certo e você diz, estou livre. Você entrou na internet, curtiu a besteira, pensou a besteira e você achou, ninguém flagrou. Deus está dizendo no Salmo 51, eu vou te arguir, eu vou te chamar para as conversas, porque eu não sou o seu sócio. Você achou que o meu silêncio era uma forma de aprovação. Então, meus amados, Deus está conosco todo o tempo, todo o tempo. Então a salvação, aliás, não depende do meu foco, da minha experiência, do meu sentir, do meu pensar, não depende nada disso. É totalmente dependente de Deus. E a pergunta é, a quem você vai decidir ouvir? A religião? A manipulação? De que Deus tira e dá, dependendo do seu comportamento, para impingir sobre você um sentimento de medo? Se pecou, caiu, perdeu, Deus sumiu, Deus fugiu, como se não houvesse a providência do perdão divino. Então, queridos, a salvação é garantida para sempre. A partir do momento que eu aceito Jesus, essa salvação se manifesta em 3 tempos. E eu quero trazer aqui a ilustração para deixar aqui atrás e você lembrar comigo. O primeiro momento é o momento do que aconteceu na cruz do Calvário. Nós cantamos hoje bastante sobre a cruz. A cruz. E falamos também sobre a figura do sangue que foi vertido na cruz. Toda vez que o crente fala na palavra sangue, ele está falando na palavra vida.
Foi a vida de Cristo derramada aqui, foi a vida de Cristo cravada na cruz. Por isso nós falamos, é pelo sangue, quer dizer, é pelo sacrifício dele. Quem deveria estar naquela cruz éramos nós, porque nós merecíamos e ele não. Então a palavra sangue, a palavra cruz, tem a ver com a pessoa de Jesus que foi dada em nosso lugar como sacrifício, como Cordeiro de Deus. Depois do que aconteceu há 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, foi lá atrás, o que é que nós temos? Nós temos no tempo e no espaço a minha compreensão pessoal daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Quando Jesus está na cruz do Calvário, ele diz uma palavra fantástica que você tem que guardar na sua mente para jamais duvidar. Ele disse, está consumado. Irmãos, preste atenção. Você crê em quê? Eu creio no Cristo que morreu há 2000 anos atrás. E eu creio que o que ele fez por mim na cruz do Calvário foi completo, suficiente, com poder eterno, muito além do que eu possa imaginar. Por isso, quando ele terminou a sua obra de se entregar por você, ele mesmo disse, está consumado, terminado, está pronto, nada mais pode ser acrescentado. E o Pai, ao aceitar o sacrifício do Filho, mesmo tendo que agir como juiz, que ama o Filho, mas não poupou o Filho, porque amou a mim e amou a você, e nós não tínhamos condições de sobreviver, de ter vida eterna, se não fosse por Jesus morrendo em nosso lugar. E quando o Pai aceitou, foi propícia a morte de Cristo, por isso que tem o termo propiciação. O que acontece? Deus não permite, Deus Pai não permite que a morte o tenha para sempre. Por isso, ao terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos, vence a morte, para que eu e você, crendo nele, pudéssemos também obter as mesmas vitórias. Então aqui, amados, hoje, no tempo e no espaço, eu olho para trás, através da mensagem da cruz, nos dada pela palavra de Deus, e eu tomo uma decisão nesse momento da minha vida, de crer em tudo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Eu me arrependo da vida que ignorou Jesus, que foi inimiga de Jesus, que viveu dominada pelo pecado, pelo erro, pela mentira, pelo diabo, pela moda, pelas pessoas, pelo homem, pela mulher, pelos vícios, pelo prazer, e eu chego à conclusão, eu estou sem esperança, eu preciso de um Salvador, e esse Salvador foi aquele que morreu na cruz do Calvário. A partir desse momento, eu tomo uma decisão, e na minha vida, no meu coração, lá dentro, no meu interior, o Espírito de Deus passa a ter acesso. Esta vida agora pertence a Jesus e não mais ao inimigo de Deus. Jesus ali providencia a libertação da condenação do pecado. Agora que eu creio em Cristo, Jesus vai trabalhar em mim algo maravilhoso a partir daqui. E eu tenho o nosso último gráfico aqui, que ilustra o momento em que nós iremos para o encontro com o Senhor nos ares. É o momento da glorificação, da transformação do nosso corpo. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, o meu interior está renovado pelo Espírito que está em mim. Eu passei a gostar de coisas que eu não gostava. Eu passei a odiar coisas que eu gostava anteriormente. Hoje eu estava em casa e orando ali, lendo a palavra e revendo o texto, e eu vi na televisão, que eu deixei ligada por acaso, ficou ligada lá na sala, e daqui a pouco eu ouvi um negócio
repetidas vezes a mesma palavra, falando sobre sensualidade, 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 sensualidade. Eu disse, cara, espera aí, isso aqui é minha casa, e é a casa que eu dediquei ao Senhor. Ali é a televisão, que eu também dediquei ao Senhor. Eu não vou permitir que aqui dentro da minha casa alguém fique proclamando algo que é absolutamente contrário àquilo que meu Deus me quer de mim. Se fosse no passado, eu ia largar tudo, correr para a televisão e dizer, cara, bote aí, deixa eu ver como é que é. Olha aí, que legal, massa, eita, legal, curtir, quem sabe. Gostar, quem sabe. Pensar, quem sabe. Conceber, quem sabe. Tanta coisa que a gente pode fazer. Mas por incrível que pareça, aquilo que era prazeroso para mim, passa a ser ruim, porque lá dentro do meu coração, o Espírito de Deus entrou, e Ele toca na minha mente através da palavra e diz, isso não é para você mais, Armando, isso não é para você mais. E eu passo agora a ter controle sobre aquilo que antes eu não tinha controle. Quando eu tomava bebida, quando eu ingeria a droga, quando eu participava das loucuras, eu não tinha forças para sair daquilo, sozinho não. Quando eu criei em Jesus, o Espírito de Deus me deu essa força, e a partir de agora eu tenho uma caminhada, até aquele dia em que esse corpo corruptível vai ser transformado num corpo incorruptível, para usufruir da glória eterna. Resumo, amados. Glória a Deus, né? Entendeu? Porque ainda dói muita coisa. Dói aqui no caminho, ó, daqui para cá, tem coisa que dói. Está ficando velho, está cheio de bolinha, está ficando com ruga, está ficando cansado, o osso já não é mais o mesmo, a coluna também, já não consigo jogar como eu jogava antes, eu não consigo mais fazer um bocado de coisa como eu fazia antes. Mas Paulo diz, o meu interior se renova, o exterior está sendo corrompido dia a dia, mas eu serei transformado. E aí, aquilo que Jesus disse está consumado, engloba o que acontece na minha alma, no meu espírito, engloba o que acontece na minha caminhada com Jesus, a santificação, e engloba o ato final da glorificação. E se dependeu de Cristo para eu ser salvo aqui, vai depender de Cristo para me manter firme aqui, e vai depender de Jesus para me levar para a glória aqui. Amém? Simples, não é? Simples. Porque ele diz, está consumado. Ou eu vou ficar acreditando que Jesus foi poderoso para me salvar aqui, mas ele não vai conseguir me segurar até o final. Estou roubado, porque vai depender de mim. Eu tenho que fazer o bem, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho não sei o quê, eu tenho... Não. Nasceu, não tem jeito. Gerou o filho, esquece, você já é pai, você já é mãe. Não dá para voltar atrás. Você pode até matar, mas é um ser humano. Você pode fazer o que você quiser, mas é vida, com potencial para ir até o final. Vamos ver alguns textos, eu quero passar para vocês aqui. 3 fases da salvação. Consumada, fase passada, o que aconteceu na cruz. Vamos correr por alguns textos aqui. A obra de Cristo, o que Cristo fez que eu não preciso fazer. Ele pagou pelos meus pecados. Lembra de João 1:29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os crentes sabem esse versículo, incrível. Colossenses 2:13 e 14 diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias e que era contrária ou nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Está aqui, ó. Ele perdoou todas as transgressões. Já foi feito. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar o seu pecado, aquele cometido lá atrás, o que você comete hoje e o que você vai cometer amanhã.
E se você começa a raciocinar que porque o sangue de Jesus vai cobrir o teu pecado de amanhã e você sai por aí pecando, duas coisas que você faz: você perde a comunhão e atrai a disciplina de Deus sobre a sua vida. Que triste, alguém que precisa ter uma faca no pescoço para parar de comer o que não presta. Que triste, alguém ter que ter um revólver na cabeça para fazer o que é certo. Que triste alguém ter uma doutrina que diz que ganha e perde para poder fazer o que é certo. Não, eu quero obedecer o meu Deus por amor ao que Ele fez por mim na cruz do Calvário, e não por medo, não por pressão. Amém? Quando quiserem, aplaudam ao Senhor, né? Porque é fantástico. Não precisa ser todo mundo, mas se você tem vontade, não tem problema. Ele nos libertou da condenação eterna, o que Cristo fez lá atrás. A Bíblia diz, portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Romanos 8:1. Gente, a Bíblia diz, nenhuma condenação há. Você está querendo... Não, mas pastor, mas se o cara cometer aquele tipo de pecado... Qual, meu irmão? Que o sangue de Jesus não seja poderoso para cobrir. Qual? Qual? Me diga. A Bíblia não diz isso. Eu já expliquei para vocês sobre Hebreus. Vocês não são judeus e não vão cometer aquele tipo de pecado. Ele nos libertou também do poder do pecado. Romanos 6:6. Paulo diz, nós já sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Eu já expliquei para vocês que na cruz do Calvário ganhamos a possibilidade de não sermos mais escravos do vício e do pecado. Por isso nós temos uma casa de recuperação, por isso nós temos o Celebrando a Restauração, porque a mentira, a imoralidade, a preguiça, o homicídio, o adultério, todos esses pecados que antes me dominavam, porque eu não tinha poder para... Eu não conhecia a cruz de Jesus, eu não tinha poder, eu conhecia todos os santos, eu conhecia a igreja, eu conhecia um bocado de gente, mas não conhecia Cristo. Eu não tinha poder para parar, eu era dominado por coisas que eu fazia, embora às vezes nem quisesse, nem gostasse, mas não havia controle. Cristo na cruz do Calvário nos deu poder para sermos libertos do poder do pecado sobre nós. Romanos 6 é o texto. Pegue Romanos 6 e veja lá o texto fantástico que fala agora dessa obra. Por isso o crente não pode dizer mais assim, ah pastor, eu não consigo deixar de adulterar. Dá vontade de dizer, safadeza pura. Porque na verdade, você não diga que não consegue. Você tem que ser honesto e dizer que não está afim. Você não quer parar. Porque em Cristo Jesus há poder para você dizer não para aquilo que lhe destrói, destrói a sua família, destrói a sua vida, destrói. É uma transação espiritual. Tem gente que se alimenta do que não presta, continua escravo do paladar, do gosto, se destruindo e diz, eu não consigo parar, eu não consigo parar. Como o maconheiro não consegue parar com a maconha, ou viciado no crack, é a mesma coisa. E ele diz, eu não consigo parar. Sabe por que você não consegue? Porque você não encarou isso como uma transação espiritual, que tem lhe levado para uma vida de escravidão que não é semelhante à vida de Cristo, mas você tem o Espírito Santo. Então, meu irmão, você precisa aprender, é isso que o Celebrando a Restauração ensina, a reconhecer que você é impotente, que você precisa de um poder superior, e quando você o reconhece, faz um inventário moral, chama o pecado pelo nome, o poder do Espírito Santo te traz na sua vida hoje, na caminhada, a libertação que Cristo providenciou lá atrás, na cruz do Calvário. É possível. Nós não temos mais que viver debaixo do domínio do pecado, seja ele qual for.
Se for radical, arranca o olho, arranca a mão, joga fora, quebra, para você, não para os outros. Mas há poder para você ser liberto disso. Cristo nos libertou da condenação eterna. Cristo nos libertou do poder do pecado. Cristo derrotou o inimigo. Em Colossenses 1,15 diz que Ele despojou poderes e autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. É por isso que eu digo, meus pais foram espíritas. E durante muito tempo eu vi essa transação de espiritismo na minha casa, de um espiritismo que está muito mais voltado para a invocação dos mortos. Eu vi durante anos terreiros de macumba, gente fazendo serviço, eu tomando banho de folha, entrando na macumbaria, e toma galinha, e toma não sei o quê, que hoje esse nosso governo chama de folclore, e ninguém pode abrir a boca, porque senão vai ser preso. Pois me prendam, porque Deus vai abrir as cadeias no poder do nome dEle, porque é errado, é pecado, isso não é folclore. O negro africano não está ligado a essa loucura que nós temos aqui, nem de longe, como os egípcios não são ligados lá no Egito às pirâmides, do jeito que nós somos ligados às pirâmides, com as suas energias. Invocar os babalorixás, os espíritos que vêm, não só para fazer o bem, mas fazer o mal, para matar e destruir pessoas, isso é normal? Para ter que tomar cachaça, para ter que tomar sangue, para ter que jogar sangue na cabeça, para ir no meio da rua, nas brenhas, para fazer trabalho, isso é normal? Eu vi tudo isso, eu passei por tudo isso, eu sei o que é isso. Só que no dia em que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, porque lá na cruz Ele envergonhou esses poderes que enganam as pessoas de boa fé, porque nós amamos como eu amo e amava meu pai que era espírita, eu amo e tenho amigos espíritas, mas eu não posso amar o espiritismo, ninguém pode me obrigar a amar uma doutrina de Kardec, mas eu posso amar os espíritas, meus amigos, gente boa, gente sincera. Por que eu tenho que amar? Eu amo ao ponto de dizer que Jesus Cristo triunfou de todo o poder maligno, de todo anjo caído que se manifesta como um espírito humanitário, um espírito familiar. E aí, eu aprendi que quando o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, nenhum espírito desse tem mais poder sobre a minha vida. Não baixa, não entra, não adianta, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, porque Jesus triunfou na cruz do Calvário de principados e potestades, está aí em Colossenses capítulo 2, e Deus deu a ele, quando ressuscitou, um nome acima de quê? De todo nome. Então, meu irmão, abraça o indivíduo que está possesso, clama pelo nome de Jesus, que sai tudinho. Entre no lugar, quando você percebe que está carregado o lugar, clame pelo nome de Jesus, sem escândalo, sem fanatismo, porque há um nome acima de todo nome. Quando as coisas dentro da tua casa podem estar andando na marcha ré, por conta de idolatria, por conta de ação de espíritos outros, clame pelo nome de Jesus, porque Ele tem um nome acima de todo nome, e Ele triunfou de principados e potestades. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tomei posse de tudo aquilo que Ele providenciou na cruz, amém? Esta é a salvação no aspecto passado. Cristo fez por nós. A obra de Deus está consumada, mas Cristo já fez por nós. É a base da minha fé. E aí é o que eu quero que vocês entendam, crentes em Cristo Jesus. Nós não clamamos pelo nome do pastor, nós não clamamos pelo nome da igreja, nós não clamamos pelo nome de ninguém, a não ser pelo nome de Jesus. Então a base da nossa fé é o fundamento, eu sei em quem tenho crido.
1 Coríntios 2, 1 e 2, Paulo diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este o quê? Crucificado. Se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor, se em teu coração você acreditar que Ele, no seu coração você acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz: serás salvo. A salvação vem de uma simples confissão, de dizer assim: eu acredito, aqui eu estou na história, eu acredito que Jesus Cristo fez tudo isso por mim, e que a obra está consumada, e que eu posso me arrepender e obter o perdão eterno, e que eu acredito também que Ele vai me livrar lá na frente, na salvação que está prestes a se consumar. Isso é simples, evangelho simples, que nós pastores, sacerdotes, igrejas evangélicas, católicas, ficamos complicando para as pessoas. Pensa que é difícil? É simples, é acreditar no que Jesus fez na cruz do Calvário, está consumado. É isso que nós temos que sair pregando por aí, abrir os nossos grupos pequenos para obter lá dentro, trazer para dentro pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Porque se for para fazer só uma comunidade de crentes, para a gente ficar aqui se abraçando, é melhor Deus nos levar embora logo. Qual é a nossa missão aqui? É buscar e salvar o que se havia perdido, a mesma missão de Jesus. Sai falando disso, meu irmão. Memoriza, decora, compra o CD, leva para casa, ouve 1000 vezes, memoriza os textos e sai falando disso. Diga para as pessoas que elas não precisam mais lutar contra os seus próprios vícios e pecados. E quando você vira alguém no meio da rua, caído na sarjeta, alguém rodando a bolsa, alguém fazendo besteira, alguém se envolvendo com essas loucuras religiosas, você pode chegar lá em amor e dizer: Deus te ama, Ele providenciou uma salvação que foi consumada em Cristo Jesus. Vem experimentar, chama. Glória a Deus. Bom, então a salvação nesse sentido é um ato. Um dia você creu. Não vem com essa história de que você nasceu na família de crente. Filho de crente pode ser cretino, mas não crentinho. Filho de peixe, peixinho é. Filho de pastor, não, minhas filhas aceitaram Jesus com 10, 11 anos de idade. Até então a gente fez oração em casa, né? Vamos orar, vamos, Deus, Jesus, glória a Deus. Mas eu ficava olhando, dizendo: pecadorazinha. Porque tem manifestações de um coração não convertido. Era ou não? As netinhas, tudo bonitinho. Que lindo, leva por geração, não sei o quê. Eu estou olhando dizendo: pecadora. Quis me dar um tapa. Não quis repartir um negócio comigo. Sinais de alguém não restaurado, não regenerado. Claro que aí vocês vão... Mas a criança é salva ou não é salva? Até que tem entendimento, eu acredito que Deus resolve lá a parada naquela história de Davi. Não vamos esquecer a lição para entrar nessa polêmica aí que é agora. O que eu quero dizer é que a criança, o adulto, em algum lugar, em algum momento da história, tem que abrir a boca. Romanos 10, 9. Se com a tua boca você confessar que Jesus é Senhor e acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Abre a boca e fala. Olha os partidos políticos. Você põe no carro, você coloca a bandeira, você distribui santinho, você usa a camisa do time. Eu entrei no elevador hoje, quando eu vinha saindo para cá, e o cara com a camisa, um amigo com a camisa do Ceará, espero que ele não esteja aqui. Eu disse: você vai para o jogo? Santa ignorância, o jogo do Ceará foi ontem, né? Ele disse: não, vim ver meu filho. Então você vai jogar bola? Não, mas o cara, um domingo à tarde, né? O cara com a camisa do time. Imagina, que coisa. E o crente não. Tem vergonha de confessar, de abrir a boca. Fala. Leva as pessoas a uma confissão, porque quando ela abre a boca, principados e potestades ficam sabendo naquela hora que Cristo entrou naquela vida e não tem mais poder sobre eles, nem o pecado e nem o inimigo. Abre a boca,
abre a boca. Ó, você quer ver uma coisa terrível? Eu já lutei com isso. Pessoas que estavam possessas de demônios não conseguiam abrir a boca. Aliás, fala tudo quanto é besteira, mas não confessa Jesus, não confessa, não confessa. E no momento que você ora, impõe as mãos e aquela pessoa se vê livre daquela ação demoníaca, o que acontece? A pessoa fica livre e agora ela pode dizer: Cristo Jesus, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Deve ter alguma coisa errada, tem uma luz vermelha aqui e aqui são 6h29. Alguém me ajuda aí? Que horas são? Vocês querem ir embora? Então vocês estão me dando a luz vermelha ali, por quê? Ah, tá. Diz que a IBC é tão sofisticada que tem um semáforo dentro da própria congregação. Isso foi o Almeida falando hoje, o Márcio, né? Gente, salvação nesse sentido é um ato, tá bom? E não é um processo. Eu criei, pronto. Fui justificado, fui perdoado, fui consumado, glorificado aos olhos de Deus, está pronto. Ele deu uma declaração, você não precisa mais trabalhar para ser salvo. Você foi. É nesse sentido que você vai ver, vai ler os textos que falam da salvação. Até Paulo diz: fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Ouça o que Cristo diz em João 5,24. Eu lhes asseguro, palavra de Cristo, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, e o quê? E crê naquele que me enviou, o que, gente? Tem, não terá, nem teve, tem, o quê? A vida eterna, e não será condenado, mas já passou. Vamos ler juntos, vamos? Maravilha, você abre a boca, vamos declarar. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. Amém. Agora vamos falar na salvação no presente. A salvação começa no ser humano, mas vai se consumar no resgate de toda a natureza. Deus está trabalhando para o resgate, inclusive, da natureza, da terra. Apocalipse 11:15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Pensou como vai ser? A salvação tem um aspecto presente. E aí deixe-me dizer, você vai ouvir a palavra assim, ó: fui salvo. Quando crie em Cristo como meu Senhor e Salvador, você vai ouvir: estou sendo salvo. Porque a minha salvação agora requer um processo que começa pela presença do Espírito em mim. Como entendemos que vivemos num mundo em decadência e com ele o nosso próprio corpo, temos em Cristo a promessa da presença do Espírito em nós para experimentarmos a vida abundante que eu não conhecia. Eu roubava, agora vou viver honestamente. Eu mentia, agora vou começar a falar a verdade. Eu era infiel e agora sou fiel. Eu tenho que aprender isso. Vivia na pornografia, agora eu estou limpando a minha mente. É a salvação se manifestando no tempo presente e sendo desenvolvida na minha vida pela presença do Espírito Santo. Romanos 8,14 diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A presença do Espírito garante a nossa redenção final, como a nossa santificação que acontece num processo. Paulo dizia assim: olha, agora eu vejo como num espelho. Eu conheço em parte, mas lá no futuro eu conhecerei como sou conhecido. A salvação vai se completando lá no final, nesse aspecto maravilhoso. Então fica óbvio
que apesar dos ideais divinos, nós ainda não fomos glorificados e ainda precisamos desenvolver a salvação. Por isso que Paulo diz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, 1 Coríntios 1,18, o que quer dizer isso agora? Não vem com essa história de que, estamos sendo salvos, quer dizer que ainda não fomos. Tá, você está dizendo assim, eu estou me tornando um homem feito, porque eu ainda não sou homem, sou o quê? Planta? Mineral? Já não disse para vocês que quando o feto, quando o embrião aparece, tem todo o potencial e DNA para ir até o final? Então essa salvação que está sendo desenvolvida é aquela mesma que Cristo providenciou na cruz quando disse está o quê? Consumado. Ele já viu tudo, é o fim, mas nós aqui no tempo e no espaço estamos caminhando nela. Por isso o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2,12, assim pois amados irmãos, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência. Ele diz o quê? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que quer dizer? Que os crentes de Filipos tiveram que efetivar em suas vidas a nova vida que Deus implantou no seu coração. O que ele está dizendo, meu irmão? Cristo já providenciou, pois agora pronto. É a mesma coisa que se Deus tivesse depositado 1 milhão na tua conta, e você andasse por aí como um mendigo, e alguém teria que dizer, cara, faz o cheque, meu. Mas o cheque não vale nada, nem a sua assinatura vale alguma coisa. O que vale é o depósito que foi feito lá atrás por alguém, é ou não é? Toma posse, é teu. Você está fazendo como aquela velhinha que recebia do filho lá dos Estados Unidos, umas notinhas verdes, e ela colocava na parede, pregava, numa favela, morando num barraco. Aí quando o filho veio visitar, disse, mãe, a senhora está aqui nesse lugar? É, meu filho, olha que bonito aqui esses postais que você mandou, essas coisinhas verdes. Nota de $100 para toda a casa. Não tem o mínimo conhecimento do poder que tem nas mãos. Assim somos nós. Por isso que Jesus diz, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus, fica só buscando o seu próprio poder, e a manipulação religiosa faz isso. Meu irmão, ora aí que o negócio acontece, ora aí que Deus faz, ora aí que não sei o quê, e vamos lá, e faz por onde que você é salvo, e faz o bem aí que está tudo certo, mata, rouba, mas também dá uma esmolinha de vez em quando e está tudo resolvido, e vamos manter sua salvação aqui na sua força. O que Deus está querendo é que você tome iniciativa também. Agora que você tem esse potencial em Cristo, pois está na hora de fazer a sua parte, vamos lá. Vamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E aí a última parte. A salvação ainda a se manifestar no futuro. Que aspecto da salvação é esse? É o aspecto do nosso corpo. Está vendo? A gente puxa daqui, puxa de lá, o negócio vai ficando fraco. Deus, eu não queria entrar na eternidade com essa minha lombar, uma protusão de L4 e L5. Deus, eu não queria entrar na eternidade com meus ligamentos aqui, que foram todos eles parcialmente rompidos quando eu achava que jogava bola. Deus, eu estou cheio de bereba aqui. Surgiu uns negócios aqui, estou parecendo adolescente, ficando cheio de espinha. Aí toma banho, passa um negócio, toma o remédio, tá bom, aí eu estou tomando uma coisa que está ficando bom, graças a Deus. E olha que a alimentação é supernatural. Mas eu vivo num mundo cercado pelo pecado, pela coisa errada, pela besteira que a gente eventualmente come, coisas que a gente entra em contato, o mundo é mau. E o meu corpo é frágil. Se eu não cuidar, vou morrer mal. Mas se eu me cuidar, eu vou ter ditosa velhice, como os homens da Bíblia. Os caras morriam abençoando. Aqui não, a gente morre cercado de remédio, numa cama e com o povo carregando para lá e para cá. Porque come mal. Salvação a se manifestar no futuro, porque meu corpo é frágil,
Deus fez uma promessa em Cristo Jesus, quando ressuscitou Ele dentre os mortos, Ele diz, nosso corpo também será glorificado. Então tem um aspecto da salvação que ainda está para ser o quê? Completado. Por isso o apóstolo Paulo também fala sobre essa salvação neste aspecto, como promessa. Romanos 8, 23 diz, não somente a natureza geme, mas nós também temos as primícias do Espírito. Gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, que quer dizer o quê? A redenção do nosso corpo. Romanos 8, 24. Ele diz que a gente aguarda a adoção, mas eu já não sou adotado? Claro que fomos adotados no momento que nós cremos. Vocês não receberam o espírito de covardia, de medo, de tremor, mas o espírito pelo qual vocês podem chamar a Deus de Pai, Abba, Pai. Ele já disse isso. Só que o seu corpo ainda será transformado. Este aspecto da adoção ainda está por se manifestar. O nosso corpo corruptível ainda se revestirá da incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15. Também no arrebatamento, diz em 1 Tessalonicenses 4,16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, e os que já foram, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Por isso Paulo fala que o espírito será salvo no dia do Senhor. E também, amados, essa manifestação futura da salvação é um estímulo para a nossa santidade hoje. 1 Pedro 3,10, quando fala como o mundo vai terminar, ele diz então, por causa dessas coisas, 1 Pedro 3, aliás, não é primeira, é 2 Pedro, capítulo 3, eu anotei errado, minha cabeça está dizendo que é outro texto. 2 Pedro, capítulo 3, ou segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11, 10 até o 14, mas o verso 11 que diz, tendo em vista que essas coisas vão acontecer no final dos tempos, vivam em santo procedimento e piedade. Ninguém tem o direito de eliminar nenhuma dessas fases da salvação. O passado seria negar a cruz. O presente seria negar a obra do Espírito no desenvolvimento da minha salvação. O futuro seria negar o poder de Deus para completar a sua obra. Deus é poderoso e Ele vai completar. Aquilo que Ele começou em nós, Ele há de completar até o dia de Cristo. Filipenses 1, 6, louvado seja Deus. Tudo de graça, meu amado. É tão de graça que você desconfia e quer pagar. Se eu vendesse salvação a R$10, eu estaria bilionário. Porque as pessoas querem pagar, eu tenho que fazer por onde? Não faça por onde, apenas creia. Porque Jesus já fez tudo por você, amém? Tudo de graça e obtido pela fé. Paulo diz em Romanos 1,17, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos pensar nos 3 tempos da salvação então. Fomos salvos da condenação do pecado. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estamos sendo salvos? Sim, do poder do pecado. 2 Coríntios 10:13 diz que não veio sobre nós tentação que não fosse humana. O Senhor dá com a tentação o escape. E seremos salvos? Sim, no futuro. Do quê? Da presença do pecado. Fomos salvos da condenação do pecado, porque alguém morreu por nós. Estamos sendo salvos do poder do pecado, porque agora nós podemos reagir em Cristo Jesus e dizer não para o pecado. E finalmente seremos salvos da presença do pecado, porque lá com Cristo o pecado não mais existirá. Amém? Glória a Deus. Então vamos terminar. Cadê o Daniel? Sobe aí, Daniel. 2 Coríntios 5:8 diz, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Quando Paulo escreve, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos,
Romanos 13:11, ele está dizendo que a salvação é um processo da graça de Deus que começou na eternidade, se manifestou de uma vez na vida do que crê e no tempo, e se consumará na eternidade quando o tempo não mais existirá. Do princípio ao fim, a salvação é do Senhor. Jonas 2:9 diz isso. Por isso só Deus terá louvor, glória e honra pela salvação e principalmente o seu Filho Cristo Jesus. Aleluia. Ele no final nos apresentará irrepreensíveis diante do seu trono e nos séculos vindouros. Efésios 2:7, mostrará as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ufa! Hoje foi, né? É bom falar de Jesus, muito bom. E é bom ver uma igreja sedenta, aprendiz. Eu quero com todo respeito aqui aos meus amados irmãos que vieram de denominações onde estas coisas talvez não fossem cridas ou ensinadas, seja lá o que for. Mas eu quero dizer para os irmãos que aqui nós não nos firmamos nos homens nem no esforço humano, mas naquilo que Jesus Cristo é, diz e fez na cruz do Calvário por nós. E eu convido você a se juntar a nós nessa firmeza e certeza de fé. Amém? Eu fui perdoado. Aleluia. Bota esse povo para louvar, cantar, né? Antes da gente começar, peraí, deixa eu orar. E talvez você para dizer assim, eu sei em quem tenho crido. Obra consumada na cruz do Calvário. Eu creio, diga isso para o Senhor, eu creio em Ti, Senhor. Eu creio na obra que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim. E mesmo nas lutas, mesmo nas tribulações, Senhor, mesmo nos desânimos da vida, mesmo no vale da sombra da morte, eu jamais deixarei de crer naquilo que o Senhor providenciou para mim na cruz do Calvário. Eu creio e vivo na esperança de um dia, na Tua presença, gozar finalmente da vida eterna na sua plenitude. Pai, que os Teus filhos reunidos aqui hoje à noite, proclamem, Senhor, esta verdade, que jamais vacilem, porque vacilar seria não crer no poder do Teu Filho, e nós cremos, Senhor, que Ele é poderoso para nos salvar. Obrigado pelo Teu Espírito que nos leva nessa caminhada de aperfeiçoamento, e pela promessa preciosa do retorno do Teu Filho, Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja, leva-nos em triunfo, não por causa de nós, mas por causa do Teu nome. E eu oro também, Senhor, para que qualquer pessoa aqui nesse auditório, que jamais tenha feito uma decisão por Jesus, tenha coragem hoje à noite de dizer, eu também creio, e recebo essa obra maravilhosa de Cristo, por mim, de graça, pela fé, só pela fé, eu recebo, eu creio hoje à noite. Tem alguém aqui nesse auditório? Levanta a sua mão aí bem alto, dizendo, é comigo. Glória a Deus. Duas, Deus te abençoe. Amém, amém, eu recebo. Amém, 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 amém. Diga, hoje à noite eu creio, eu recebo essa salvação que vem de Cristo Jesus. Aleluia. É isso que as pessoas devem ser levadas a fazer uma decisão por Jesus. Não é pela igreja, é por Jesus. Não é pelo pastor, é por Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês que tomaram a decisão hoje, sejam amados, cuidados nos grupos pequenos. Vão até lá o nosso foi que nem o Aristides, né? Conexão, tá certo? Levem esses irmãos, mas acima de tudo, levem nos braços para os grupos pequenos. E vamos continuar vendo a glória de Deus se manifestar nesse lugar e nessa cidade. Amém?